vamos conversar sobre a questão da democracia e da solidariedade quando falamos de educação. Precisamos entender que, enquanto seres humanos, nós somos seres ativos, somos seres de atividade. Nós pensamos, nós sonhamos, nós idealizamos, pesquisamos, procuramos, fazemos, nos relacionamos. Portanto, o verdadeiro aprendizado ele é feito através da experiência. Por isso que o ideal em educação é trabalhar em equipe. Ou seja, fazer com que os alunos na escola formem grupos de atividade, grupos de estudo, grupos de pesquisa. Porque aí eles vão colocar a mão na massa. Eles vão pesquisar na internet, vão se debruçar sobre os livros, vão realizar entrevistas, vão montar apresentações e vão tirar dúvidas entre eles mesmos, com o professor sempre ali presente para orientar. Portanto, como somos seres de ação, as crianças e os jovens precisam ter espaço de ação na escola. Não há porquê e nem há defesa para termos os alunos enfileirados, compartimentados numa sala de aula e apenas o professor é que parece que tem conhecimento para transmitir. Esse é um processo de ensinar, mas nós estamos falando de um processo de aprender. Isso é um processo dinâmico. Portanto, deixemos que os alunos pesquisem, deixemos que os alunos debatam, que formem rodas de conversa, façam assembleias. Tudo isso é muito importante dentro da escola para que eles aprendam o viver democrático e solidário. Porque somos seres humanos, vivemos com os outros e precisamos aprender a respeitar o direito dos outros, o espaço dos outros. Lembrando sempre que existe o outro, que não se vive apenas individualmente. Com isso, o processo educacional na escola vai desenvolver o espírito crítico, porque vai fazer pensar. E fazendo pensar, os alunos começam também a ter a chamada criticidade. Vão ter opinião, vão pensar sobre aquilo, vão verificar se é bom, se não é bom, vão ver se aquilo é bom para o coletivo e não apenas individualmente. Portanto, a proposta é que os alunos tenham autonomia para aprender. Claro que existe um currículo, existem as disciplinas curriculares, mas que ele tenha liberdade, ao formar os grupos de estudo e pesquisa, de escolher o que quer estudar dentro daquele currículo, com os professores, nas suas especialidades, orientando essas escolhas e o trabalho que vai ser desenvolvido, que tem que ser um projeto. E projeto tem finalidade, tem objetivos, tem conteúdo, tem prazo, tem avaliação, mas eles vão trabalhar com autonomia, porque o professor vai fazer o papel, então, do orientador de todo esse processo. E dentro disso a escola vai trabalhar para desenvolver nos seus alunos hábitos, bons hábitos. O bom hábito de ler, de estudar, de saber trabalhar com o outro, o bom hábito da pesquisa, o bom hábito, e importantíssimo, de ter um bom relacionamento interpessoal, ou seja, de saber conviver com os outros, sejam seus colegas, sejam os professores, os demais funcionários da escola, os pais e responsáveis, para que ele leve isso da escola para a comunidade e da comunidade para a sociedade como um todo. E aí então nós temos uma escola que é viva e uma escola que no seu processo pedagógico está trabalhando então um ser que será democrático, será responsável e que saberá pensar
nos outros, saberá pensar no bem-estar social, coletivo. E aí então nós estaremos trabalhando uma educação para a democracia, uma educação para a autonomia, uma educação para a solidariedade, onde os alunos realmente aprendem, fazem aprendizagens e os professores não terão mais que passar todo o seu tempo dentro da escola ensinando, porque na verdade eles vão fazer o papel de orientadores, de facilitadores do desenvolvimento cognitivo e emocional do educando. Até a nossa próxima conversa.